A aula de hoje vai ser de ciências. O conteúdo de hoje vai ser sobre células, que é o conteúdo para vocês resolverem as questões da atividade 1. Então, relembrando, esse conteúdo, a célula é a unidade básica que constitui os seres vivos. Então, a célula é a unidade básica da vida em geral, Em sua maioria, tem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Aqui a gente tem uma imagem de diversas células. Então, a membrana plasmática é essa parte mais externa, É o que delimita a célula. O citoplasma é essa parte de dentro, Esse líquido que está dentro, juntamente com tudo que está dentro desse líquido. E o núcleo é essa parte central, Que tem o material genético da célula. Foi com o auxílio de um microscópio que os cientistas descobriram as células que podem ser procarióticas ou eucarióticas. Então existem esses dois tipos de células. A célula procariótica, por ser mais primitiva, é mais antiga que a eucariótica. Então a procariótica ela é mais primitiva, Então ela é mais simples do que comparada à eucariótica. As procarióticas possuem plasmídios, que têm a função de degradar metais pesados e permitem às bactérias ser resistentes aos antibióticos. Por exemplo, quando você está com a garganta inflamada e o médico prescreve para você um antibiótico, esse medicamento impede que as bactérias se multipliquem, diminuindo as colônias e com isso a melhora do processo inflamatório. Os antibióticos são remédios que, como o próprio nome já fala, antibióticos, anti-ser vivo, organismo vivo. Então os antibióticos servem para impedir que os organismos nocivos, como por exemplo as bactérias, continuem se reproduzirem, aumentando sua quantidade, aumentando assim a doença. É importante tomar todos os antibióticos em todos os dias indicados pelo médico, pois senão você voltará a ficar doente e o tratamento se tornará mais complicado, já que as bactérias ficaram mais resistentes, Então, quando o médico passa um antibiótico, um remédio, ele não diz tome durante 3 dias, de 8 a 8 horas. Isso é tudo pensado para justamente pensar no ciclo das bactérias, na atuação do remédio, então tem que tomar no tempo certo. E aqui tem um quadro com as principais diferenças, entre as células procarióticas e eucarióticas. As procarióticas são menos complexas, enquanto as eucarióticas já são mais complexas. As procarióticas não possuem organelas e as eucarióticas possuem organelas. Procarióticas, não há núcleo demilitado por membrana, ou seja, o material está disperso no citoplasma. E já nas eucarióticas tem sim essa delimitação, Apresenta núcleo definido no qual o material genético é envolvido por membrana nuclear, ou seja, está dentro do núcleo. E os exemplos de organismos que são compostos por células procarióticas são as bactérias, as arqueias e as cianobactérias. Já os organismos que são compostos por células eucarióticas são os protistas, fungos, plantas e animais. Os organismos que são compostos pelas células procarióticas, eles são exclusivamente unicelulares, ou seja, são compostos apenas por uma célula. Já os indivíduos compostos por células eucarióticas podem ser tanto os unicelulares, como por exemplo protozoários, fungos e fungos unicelulares, quanto multicelulares, ou seja, apresentar mais de uma célula. Agora vamos para o próximo conteúdo. O próximo conteúdo é sobre células-tronco, para vocês resolverem as questões da atividade 2. Ao longo dos anos, diversos órgãos e tecidos do corpo humano perdem progressivamente sua capacidade de funcionamento, seja por causa de alguma doença ou pelo processo normal de envelhecimento. Então, com o passar dos anos, com o envelhecimento, o nosso organismo ele vai ficando mais fraco, Todas as partes do nosso organismo vão ficando mais fraco, por causa do desgaste mesmo das células e dos tecidos. Baseado nisso, muitas pesquisas foram desenvolvidas sobre as células-tronco. As células-tronco são células que surgem ainda na fase embrionária, ou seja, na fase de embrião, quando a gente ainda está na barriga da nossa mãe. E devem apresentar duas características muito importantes, como a capacidade de se multiplicar em células iguais e a capacidade de se transformar em outros tipos de célula. Então, as células-tronco podem tanto formar outras células-tronco,
como formar outras células diversas, ó, como por exemplo, ó, uma célula tronco pode formar uma célula cardíaca, pode formar um hepatócito, pode formar uma hemácia e pode formar um neurônio. Então as células tronco elas são muito importantes, né? Porque a partir de estudos com ela você pode regenerar, por exemplo, alguns tecidos, como por exemplo tecidos lá do coração, né? Células cardíacas, tecidos do sistema nervoso, né? Células do sistema nervoso, que são os neurônios, então elas são muito importantes e seu estudo é bastante relevante. Podemos dividi-las em embrionárias e adultas ou não embrionárias. As células troncos no adulto eram consideradas restritas, podendo se diferenciar somente as células do tecido de origem. Porém, nos últimos anos, uma série de trabalhos vem questionando essa visão tradicional das células tronco, pois mostraram que nelas há a possibilidade de diferenciação, que dê origem a tecidos diferentes de onde elas residem, né? Então, as células tronco, como eu já falei, elas têm esse poder de diferenciação, ou seja, elas podem se transformar em outras células. Em animais, as primeiras divisões celulares após a fecundação do óvulo com o espermatozoide dão origem a muitas células idênticas, né, que são as células embrionárias. Mas à medida que o embrião se desenvolve, suas células começam a se diferenciar, dando origem a vários tipos de tecido do adulto, né? No adulto, a célula-tronco hematopoética, que está na medula óssea, é responsável pela formação do sangue. Tal célula que é substituída ao fazermos um transplante de medula óssea. E é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.